Povo, tudo bem? Cassiano Albano e vamos para mais um vídeo. Me fizeram uma pergunta sobre o culto católico, né? Esse culto cristão que vem desde Jerusalém, lá da fundação da igreja. Por que que ele é sempre litúrgico e por que que o centro dele é a Eucaristia? E é para responder essa pergunta que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Esse vídeo vai servir de base depois para responder uma pergunta do meu amigo, irmão de comunidade no Shalom, o Sérgio, quando ele me perguntou sobre os tipos de liturgias que tem dentro da Igreja Católica, né? Se só há um rito, por que que tem vários? Mas para se entender esse, que vai ser um vídeo posterior, eu vou responder esta pergunta sobre a liturgia. Por que que o culto cristão ele é litúrgico? Claro que eu respeito e devemos respeitar todo culto cristão, porque todo culto cristão é um culto a Cristo. Cada um nas suas denominações cultua de um jeito diferente, com empolgação, cada um do seu jeito. Merece todo o respeito. Mas eu quero também falar para quem não conhece, por que que o culto cristão católico, esse que é apostólico, por que que ele é litúrgico? E por que que ele não deixará de ser litúrgico nunca? Então é importante também entendermos. Para começarmos a entender, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 8, versículo 5. Está falando ali do como é o culto e etc. Tal. E ele traz uma informação no versículo 5 do capítulo 8 de Hebreus, que é muito importante. Diz assim, ó: estes realizam um culto que é cópia, dá um zoom, cópia e sombra das realidades celestes. Ou seja, está dizendo que nessa realidade que não é na condição humana, na realidade celeste, entre os anjos, entre os santos, Jesus, na realidade celeste, existe um culto. E que o que esses sacerdotes fazem aqui na terra é sombra e cópia do que acontece lá. Ou seja, o que acontece aqui não é um culto de qualquer jeito. É um culto que é com cópia e sombra do culto que é feito a Jesus lá no céu. Aí continua: de acordo com a instituição divina recebida por Moisés. Voltando aqui de novo. De acordo com a instituição divina recebida por Moisés. Ou seja, esse culto que é ritualístico, que é metódico, que é litúrgico, ele é sombra e cópia das realidades celestes e foi instituição divina. Foi Deus quem ordenou. É o que está dizendo aqui. Certo? A fim de construir a tenda. Foi-lhe dito, com efeito, vê que façais tudo segundo o modelo. Então o que nós fazemos aqui é cópia, é sombra e é modelo de como acontece lá. Existe uma comunhão, existe uma unidade do que foi mostrado na montanha. Então aquilo que Moisés viu na montanha, aquele culto que ele estabeleceu entre os judeus, é o que acontece no céu. E as coisas divinas, elas não mudam como as nossas, elas não são temporais. Interessante que em Atos também, Atos 7, 44, vamos lá para Atos 7, 44. Atos 7, 44, 7, 44. Diz assim, ó: a tenda do testemunho esteve com nossos pais no deserto, segundo prescrevera aquele que falava a Moisés, determinado que eu a fizesse conforme o modelo que havia dito. Então,
nós temos várias formas de cultuar a Jesus, mas existe um modelo, que é uma instituição divina, determinado pelo próprio Deus. E se você for observar esse modelo, se você conhecer bem este culto, que é a instituição divina que Moisés colocou no judaísmo, ele é feito por sacerdotes. Feito por sacerdotes. E aí você começa a entender que o culto católico ele é litúrgico, conforme o modelo, e porque não pode deixar de ser igual ao modelo, também tem sacerdotes. Há quem diga por aí, eu respeito, mas não é bíblico, que o sacerdócio acabou. Isso é tema para um outro vídeo, para explicar que o sacerdócio não acabou. Pelo contrário, diz que o sacerdócio mudou, deixou de ser um sacerdócio levítico para um segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na verdade, Jesus mudou o sacerdócio, deixou de ser levítico para um segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Hebreus 7,12, se eu não me engano. Mas eu gostaria de dar continuidade em 1 Coríntios 11, vamos lá, 1 Coríntios 11, no versículo 17 até o 27. Nós vamos ver Paulo exortando os cristãos, porque haviam cristãos naquela época que já estavam perdendo o sentido igualmente hoje, querendo achar que a Eucaristia não era mais Jesus, que a Eucaristia era um pão e vinho como outro qualquer. Aí ele começa dizendo assim, ele começa no versículo 23, do versículo 11 de 1 Coríntios, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor. Ou seja, o que ele vai dizer aqui não é coisa criada por ele. Ele recebeu isso do próprio Senhor, né? Que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Então ele tinha já consciência que a Eucaristia não era um símbolo. Vamos fazer assim aqui, é só um símbolo, só para simbolizar, só para a gente lembrar. Ele aprendeu aqui do próprio Senhor, isso é instituição divina. Aprendeu do próprio Senhor, ele não está dizendo que é invenção dele. Aprendeu do próprio Senhor, isto é o meu corpo, que é para vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberdes dele, fazei em memória de mim. Agora uma coisa interessante. Todas as vezes, pois que comeis esse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, no nosso culto, a centralidade é a Eucaristia. É esse culto reconhecendo que aquela Eucaristia é verdadeiramente no seu corpo e no seu sangue Jesus. Aqui ele não está dizendo, isto é o símbolo do meu corpo. E nós vamos entender por que isso está na centralidade da nossa fé. Eis porque todo aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se fosse um símbolo, não condena e não salva ninguém. Essa conclusão aqui do versículo 27, do que ele aprendeu do Senhor, mostra que verdadeiramente aquele pão e aquele vinho que nós cultuamos na centralidade do nosso culto cristão é verdadeiramente Jesus. Porque se você fizer indignamente, você está comungando, ceando a sua própria condenação. E aí ele continua aqui, ó. Por consequente, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e deste vinho, deste cálice. Pois aquele que comer e beber sem discernir o corpo, olha, então ali verdadeiramente é Jesus.
come e bebe a sua própria condenação. Então, no nosso culto, a gente não vai simplesmente para se emocionar com respeito, ou com respeito, cada um cultua e Jesus entende, mas nós seguimos um modelo, que é uma instituição divina. Ele diz aqui que eu mesmo recebi do Senhor. Está entendendo? Então, na nossa centralidade, no nosso culto litúrgico, esse que é modelo, esse que é sombra e cópia do que acontece no céu. Esse é o nosso culto cristão. É isso que nós cultuamos. Nós cultuamos o corpo e sangue de Jesus presente, vivo. Nós não cultuamos um Jesus que está no céu. Nós cultuamos aquilo até que ele venha. Nós cumprimos essa ordem. Desde a fundação da igreja, todos os dias a igreja cultua. E uma coisa interessante, que uma vez eu vi uma pessoa me questionando, não, mas vocês celebram ali, tem um altar, e isso é uma característica importante, nós temos no nosso culto um altar, porque faz parte do modelo. Ali, esse corpo e sangue de Cristo é Jesus, então é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro imolado no altar, tá entendendo? No altar. Aí, uma certa vez, uma pessoa disse, mas o sacrifício de Jesus já passou. Quem foi que disse? A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. E aqui está dizendo que é o Cordeiro de Deus. Jesus é, a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. E aqui está mandando até que ele venha. Então nós cultuamos esse Jesus que é o Cordeiro, que se doou para a nossa salvação. Essa palavra em memória, muitas pessoas dizem, é só para lembrar. No que nós aprendemos aqui de toda a tradição apostólica, é que fazer memória é atualizar aquele sacrifício no Calvário. Ele é atualizado em todas as missas porque é eterno. As coisas de Deus, elas são eternas, elas não passam. O sacrifício de Jesus não passou. A salvação que ele nos deu não passou. O seu amor não passou. E se até que ele venha, continuaremos fazendo e crendo que aquele corpo e aquele sangue no altar é verdadeiramente Jesus. Então, biblicamente, eu quero repetir aqui, eu respeito qualquer forma que você quiser cultuar Jesus, porque ele é nosso Senhor e merece ser cultuado. Mas existe um modelo, uma cópia, uma sombra bíblica, né? Tá certo que no seu culto ele é dirigido por um pastor. Só que a Bíblia, no modelo, ela não diz que é um pastor que deve celebrar o culto. O pastor, ele cuida de ovelhas, né? Nós sabemos que existem sacerdotes que também são pastores. Pedro foi um pastor, apacenta as minhas ovelhas. Enquanto pastor, Jesus deu a ordem de apacentar ovelhas, mas só sacerdotes a realizar o culto do sacrifício de remissão dos pecados. Tá vendo? Então, com base no que eu estou dizendo, é por isso que nós, que somos católicos, que realmente somos católicos, não católico em todo enrolado igual um rabo de um porco, mas católico mesmo, sabe que toda missa é de cura interior, porque aquele sacrifício no Calvário, aquele Cordeiro de Deus que se tornou pão e vinho para a nossa salvação, aquele sacrifício acontece para que nós possamos ser salvos, ser curados, sermos amados. Então é daí que é toda a nossa essência do nosso culto, do nosso modelo, das coisas que acontecem. Por isso que nós acreditamos numa igreja que ela é católica. Ela não é só aqui nesse planeta. Ela está totalmente em unidade. O que nós fazemos aqui é sombra do que acontece lá. Existe essa sintonia, existe essa comunhão dos santos para a honra e glória de Deus. Pode ser que você discorde, mas este vídeo é para quem acredita em fundamentação bíblica. Se você acredita na palavra de Deus,
Então, abra um pouquinho do seu coração, permita que o Espírito Santo venha sobre o teu entendimento e você possa analisar segundo as Escrituras, né? Claro que você pode não ser um cristão e esteja assistindo, aí pode tentar analisar por outros parâmetros, e eu entendo. Mas assim, como o público deste canal são cristãos que levam em consideração a Bíblia, então eu estou trazendo uma fundamentação bíblica. Um grande abraço.